Oiê, meus alunos e alunas, a paz do Senhor. Eu espero que vocês estejam bem. Vou gravar agora como vocês poderiam interpretar o livro de Mateus, que começa, né, a contar a história do nascimento de Jesus. Mateus 1, do 18 ao 25, eu gravei o sinalário já, né? O que é um sinalário? Existe o dicionário em português, né? Tem lá a palavrinha, o significado. Sinalário são os sinais, tá? Então, eu gravei o sinalário de Mateus 1, né? Do 18 ao 25, para vocês, assim, aprenderem os sinais que eu imaginei que vocês talvez não conheceriam. Maria, José e outros, né? Então, eu gravei esse sinalário. Quem não assistiu, assiste primeiro o sinalário para depois assistir a aula, para vocês conseguirem entender melhor, né? Então, lembrando, o sinal de Mateus é esse aqui, sinal de capítulo 1 e o sinal de versículo do 18 até o 25, né? Começa assim, né? Essa versão que eu gosto muito é a Nova Bíblia Viva. Gosto muito, tô gostando demais dessa versão. Ela já é uma tradução mais fácil de entender, mas não fugiu do contexto do original das Sagradas Escrituras. Então, tô gostando muito dessa versão, aí é ela que eu vou usar, tá? Nessa aula. No 18 fala assim: esses aqui são eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo, os fatos sobre tema nascimento, né? Eu já fiz para vocês o nascer. Aqui tá um pouquinho ruim porque tem a parede, né? Mas o nascer é assim: nasceu Jesus Cristo, a mão em C, bate aqui e bate aqui. Maria, sua mãe, mãe, mão em M, bate aqui e bate aqui, Maria. Sinal de mãe, mulher, bênção. Esses sinais eu já ensinei assim para todos os meus alunos, né, que eu imagino que vão estar nesse curso aqui, mas se por acaso você não conhece os sinais básicos, né, da Libras, aí fala comigo no particular que eu tenho um curso básico para você aprender o alfabeto manual, e esses básicos mãe, pai, filho, tudo mais eu tenho um curso básico, tá? Ela estava prometida para casar-se com José. Então, prometer, prometida em casamento com o José. José é o J aqui na mão, ó. José. Mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. Mas, né? Ela, se você já acabou de fazer Maria, né? O ela você pode fazer assim, ó, mulher e apontar. Ela ou aqui. Esse sinal aqui é de pessoa ou personagem. Ela, grávida. O indicador aqui, ó. Grávida. Grávida. Ah, tá. E fala que ela ainda era virgem, né? Sinal de virgem, a mãe V de virgem, né? Passa aqui pelo braço, ó. Tem esse daqui também, ó. Eu não gosto muito desse daqui, não, tá? Eu prefiro esse para virgem. Ficou grávida pelo Espírito Santo. Então, sinal de espírito. Coloca aqui, ó, esta configuração de mão, dedão com o indicador aqui em cima da cabeça. E o indicador desenha aqui uma auréola, santo, tá? Sinal de santo com o indicador. Aí o 19. Então, José, seu noivo, José, noivo. As duas mãos aqui com os dedos anelares, um circula aqui no outro, noivo. Tem esse sinal aqui também de noivo, como se você estivesse mostrando uma aliança aqui, ó, noivo. Sendo um homem justo. Homem justo. Ó, essa configuração aqui de mão, justo. Desce uma vez só bem firme. Justo. Decidiu romper o noivado. Decidir, você tá pensando, pensando, pensando e decidiu. Pensou e realmente eu decidi. Tá? Pensou
e decidiu. Quando vira decidir, muda a configuração de mão, decidir, acabar o noivado. Acabar, terminar o noivado. Mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Segredo, essa mão fechada, essa outra aqui, fazendo este movimento, que seria como aquela famosa carta na manga, tá? Segredo, porque não queria desonrar. Por quê? Desonrar pode ser envergonhar, envergonhar, duas mãos aqui, ó, ganchinho, envergonhar. Deixa eu ver o que eu coloquei no sinalário. Envergonhar ou humilhar, né? Desonrar, difamar, envergonhar. Maria, querer não. Entenderam? Ó, José, envergonhar. Maria, querer não. Não queria. Não queria desonrar Maria, publicamente. Aí vocês vão inverter a frase, tá? Que o verbo na Libras a gente joga para o final. E às vezes a gente faz uma pergunta, depois responde. Então, o José, envergonhar Maria, aqui, ó, sobrancelha arqueada para querer dizer pergunta. Ele queria envergonhar? Não. Querer, não. Tem o querer não. Publicamente seria as pessoas verem. Pessoas verem. Né? Ou então você faz pessoa, ver. Faz os dois assim, ver. Ele está, aí o 20, né? Ele estava deitado em vigília. Vigília é a madrugada, tá? Então, o deitar, a pessoa estava. Isso aqui é um classificador de pessoa em pé, né? Pessoa deitada. Deitado, madrugada. Você vai, como se tivesse um reloginho aqui, descendo as horas do relógio da madrugada. 1, 2, 3, 4, 5. Madrugada, madrugada. Ou aqui, ó, descendo, vindo daqui. A mão tá fechada. 1, 2, 3, 4, 5. Madrugada, madrugada. Isso tudo eu explico no meu curso básico, tá, gente? Se alguém por acaso não conhece esses sinais, eu tô passando mais rapidinho, para a aula não ficar muito longa, mas se vocês não conhecem esses sinais de madrugada, sinais de homem e mulher, eu tenho curso básico. Ele estava em vigília pensando nisso, depois dormiu e teve um sonho. Depois, né? Ou depois, dormir. Tem alguns sinais para dormir, tá? Pode ser a pessoinha aqui, ó. Dormiu. Pode ser assim, dormir. Eu já vi assim, para dormir. E aí fecha o olho, tá? Dormindo. Teve um sonho. Este sonho aqui, ó, quando a gente sonha dormindo, esses dois dedos aqui passando aqui na têmpora, com o olhinho fechado. Sonho, dormindo. Sonhar acordado já é aqui, ó, porque você está imaginando, sonhando comprar uma casa própria, tá? Então é diferente o sinal. Ele teve um sonho, viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado. O sinal novo de anjo, tá? Antigamente só usava esse aqui, ó. Que é encostar os dedões aqui, né, nos ombros e fazer movimento de asa. Esse aqui era o sinal sempre utilizado para anjo, inclusive era o que eu ensinava, mas mudou recentemente, tá? Esse daqui ficou para, não sei se, não lembro agora se é serafim ou arcanjo. Acho que é serafim. Depois eu confirmo isso aí. Ficou para serafim, anjo, que é uma, existe a categoria, né? Anjo, serafim, querubim, serafim. Anjo ficou só o indicador, assim, nessa posição. Esta mão fechada por trás, sobe e abre os dedos. Anjo. Anjo. É o sinal novo, tá? Um anjo do Senhor. Mão em R, toca na testa para cima do Senhor. Viu um anjo, né? Ver, o anjo do Senhor, de pé. Em pé.
ao seu lado, que disse, pode ser o falar, né? Que é a mão em P aqui, ó, saindo da boca. Falou, falou, ou avisar. Eu uso bastante esse avisar, mas pode ser falar, tá? Ele falou, José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Então, ó, José, filho, Davi, a mão em D, girando aqui, ó, Davi, não tenha medo. Medo é um peteleco aqui no coração. Medo, não ter, ou precisar, não. Precisa, não. Em tomar Maria como sua esposa, em casar com Maria. Esposa seria mulher casada, tá? Pois a criança, porque o bebê, né? Aqui tá falando criança que tá no seu ventre, mas é um bebê que tá no ventre, né, gente? Não é uma criança. O bebê é icônico, esse sinal, balançando um bebezinho, que está no seu ventre. Aí você faz a barriguinha de grávida e mostra. Lá dentro, lá. Foi concebida pelo Espírito Santo. Aí você faz o Espírito, ó, Espírito Santo deu. Verbo dar, duas mãos em montinho juntas, deu. Conceber, eu não sei se tem sinal só para a palavra conceber, mas eu não conheço, não me lembro agora, tá, gente? Então você pode fazer assim, o Espírito Santo que deu. Até mesmo que é difícil, né? Para os surdos entenderem essa questão de o Espírito Santo concebeu, né? Acho que fica melhor dar. O 21. E ela dará à luz um filho, né? Ela, mulher, aponta. Maria, se vocês quiserem, pode fazer de novo. Dará à luz um filho. E aí vocês vão fazer o sinal de nascer, né? Ela, de novo, né? Nascer, filho, ou ter filho, né? Terá um filho. Também não conheço o sinal assim de dar à luz, porque se vocês fizerem no literal, fica errado. Se você fizer dar e luz, pega lá, procura lá no YouTube, qual o sinal de dar? Dar. Luz, luz. Ah, então ela dará a luz? Não, não pode, tá errado. Isso é português sinalizado, tá? A gente precisa sempre traduzir o texto. Traduzir é a mão em V, bate, bate. A gente traduz o texto para Libras. A gente não pega só uma palavra e procura o sinal. Uma palavra, procura o sinal e depois sinaliza. Dar à luz. Não. Você precisa entender primeiro a frase, né? O que é dar à luz? É parir. Não conheço o sinal de parir. Então, nascer ou ter um bebê. Não sei se existe, gente. Sinceramente. Nunca vi dar à luz. Mas, se alguém conhecer, me manda depois, tá? No zap. Que será chamado Jesus. E o nome, Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Por quê? Aí, ele, você pode fazer homem e apontar. Bom, eu tive um professor na faculdade que ele sempre fazia isso para designar se era homem ou mulher. Porque se você só aponta assim com o indicador, o surdo não sabe se é ela, se é ele, né? Então, ele é um intérprete bem professor, é intérprete e tal, bem assim, estudado, né? Então, ele sempre fazia mulher, ela, homem, ele, para designar o gênero e ficar mais clara a informação para os surdos. Eles não têm que ficar adivinhando se era ele ou ela. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aí a gente vai ter que inverter essa frase, tá? Para ficar mais claro, na Libras a gente faz o quê? Povo, duas mãos em P, fazendo esse movimento aqui alternado, circular, como se fosse andando de bicicleta, né? Povo próprio seu. Próprio, aproveita a mão em P e bate aqui, ó. Próprio. Falou assim, seu povo, né? Então, na Libras, os surdos, a comunidade surda usa muito esse próprio aqui. Próprio seu. Seu. O seu também é a mão em P.
E aí você pode fazer o seu para Deus, povo de Deus, ou para Jesus, né? Então, assim, povo próprio de Deus, eu prefiro fazer assim, dos pecados, sinal de pecado, essa mão em montinho, pecado, pecado, batendo aqui, ó, pecado. Como tá no plural, pecados, eu faço assim, pecados, 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 e o sinal de salvar faz esse movimento aqui com a mão, que é como se Jesus viesse com a mão dele, pegasse todos os nossos pecados e arrancasse. Ele é um sinal que tem força no movimento, ó. Salvar, salvar. Pecado tá aqui, né? Como se Jesus viesse com a mão, pegasse o pecado e arrancasse. Então, por isso que é salvar, nesse movimento mais rápido, tá? Ele salvará o seu povo dos pecados deles. 22. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Acontecer, a mão, ela tá assim, em garra, né? Ó, nessa posição, palma da mão virada para frente, a garrinha tá aqui, ela vai virar e subir. Acontece. Acontecer. Desculpa, acontecer, tá? Tá aqui a palma para frente, você vai virar e subir. Acontecer. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem. Mensagem, duas mãos em M para frente mesmo. Mensagem. Porque é uma mensagem que está sendo pregada, né? Pregar. Porque mensagem pode ser mensagem no WhatsApp, né? Então tem esse, mensagem, e tem o pregar. Mão em P, duas mãos em P aqui. Ou mensagem, mensagem, porque é o contexto religioso, né? Do contexto religioso é assim, mensagem. Que o Senhor falou, esse falar aqui, ó, é o verbo avisar, que é a mão em Y. Então eu aviso vocês, vocês me avisam. Como se o indicador fosse um microfone, e aí eu tô com o microfone, então eu é que estou avisando você. Você pega o microfone e me avisa. Quando é Deus que fala conosco, como os surdos eles não ouvem, então a gente não usa o falar, né, de preferência. A gente prefere o avisar, que aqui, ó, o sinal de Deus eu sempre coloco deste lado e mais elevado. Então Deus já faz o Y, coloca assim, porque o dedão, como se fosse um microfone, então quem está falando? Deus. E para quem? Para mim. E aí já vem para o meu coração. Ele falou comigo aqui dentro do meu coração, que é onde a gente, onde Deus fala conosco é no coração, né? Então, por isso que fica assim. Deus nos falou, deixa eu ver aqui, a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Então, a mensagem que o Senhor falou. Nesse caso aqui, não é só para mim que ele está falando para o povo de Israel. Então, você pega o Y e pode fazer assim, tá? O dedão, como se fosse Deus falando aqui, e aí a mensagem vai para quem? Para frente, porque é para o povo, tá? Deus falou, o profeta avisou. Profeta, mão em Y também, saindo aqui da orelha para frente. Profeta. Neste caso, se vocês quiserem, já pode trazer a mensagem do Senhor pelo profeta, tá bom? Para não ficar muito repetitivo, né? Ele avisou pelo profeta. Então, o profeta, ou você faz o Senhor, profeta, avisar, tá? O avisar pode ser com uma só ou com as duas. Avisar. Então, ó, o Senhor mandou, pode fazer esse também, tá? Se quiserem, ó. O Senhor mandou o profeta avisar o povo. Do que, né? 23. Aí o que o profeta avisou? Tá lá no 23 de Mateus. Ouçam, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Então, esse ouçam aqui
Quando a gente está sinalizando em Libras, a gente sempre tenta trocar ouçam, ouvir, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou, né? A gente sempre tenta tirar esse verbo ouvir, e aí, ao invés de ouçam, vocês podem fazer simplesmente olhem, olhem, olha, 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 olha. Ou então atenção, que as duas mãos nessa configuração, saindo daqui do rosto. Atenção, ó, prestem atenção, ao invés de ouçam, prestem atenção. Ou me olhem, olha, olha. A virgem ficará grávida. Então, novamente, a virgem grávida vai. Porque esse ficará quer dizer que ela vai ficar no futuro grávida. Então, você faz grávida, vai. O vai é o V, A, I, só que, como é um sinal soletrado, né? Ele é bem rapidinho. Aí fica vai. Ao invés de fazer V, A, I, eles acabam juntando o A com o I. Aí fica assim, ó. Vai. O A juntou com o I e a mão vai para frente mesmo, tá? O V tá aqui, ó. Vai. Vai. No futuro. Significa que no futuro ela vai ficar grávida. E dará à luz um filho. Aí, de novo, dará à luz. Você pode fazer filho, ter. Filho, ter. Futuro. Ter quando? No futuro. Mão em F. O F é fora, sempre lembrem. Futuro. Tá bom? Se você não sabe o alfabeto manual, me pede que eu tenha uma aula só de alfabeto manual, que eu ensino bem devagarzinho cada letra do alfabeto, para você não ficar perdido aqui na aula, tá bom? Aí aqui nessa, como é só especial de Natal, né? Especial de Natal, específico em Mateus, aí não dá para ficar parando muito para explicar muita coisa, porque senão vai ficar uma aula muito longa, que ainda tem Mateus 2 todinho. Mas aí, se por acaso você não sabe o alfabeto, me fala que eu te mando a aula só do alfabeto manual todinho. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel. Nome. Aí o Emanuel é a mão em E de Emanuel, e é igual o Cristo, ó. Cristo não é assim? Você faz a mão em E, bate e bate. Bate aqui e bate aqui. Emanuel. Cristo, Messias e Emanuel, tudo nessa região aqui, ó. Emanuel. E significa Deus está conosco. Significar, mão em V, bate e vira. Ó, a mão em V, bateu uma vez nesta mão de apoio, vira e bate. Vira e bate. Significado, Deus conosco. Deus junto. Ou Deus e nós juntos, Deus conosco. Aí tem o 24, né? Quando José acordou, José, o sinal de quando é assim, ó. Quando? Quando José acordar, tá bom? Acordar, as mãos estão fechadas, aí você vai. Tem gente que eu já vi cruzando e abrindo, eu já vi só abrindo aqui, ó. Acordar. Acordar. As mãos estão fechadas, se você quiser cruzar, acordar. Ou acordar. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado. O anjo, né? Olha eu fazendo o sinal antigo. Eu tenho muito costume de fazer esse aqui. Até eu pegar esse novo, vai ser um pouquinho difícil, mas Deus vai me ajudar em nome de Jesus. Anjo, o anjo mandou. Mandou, José obedeceu. Obedecer é essa configuração de mão aqui, ó. Eu chamo de telhadinho, tá? Telhadinhos na testa para frente. Obedecer. Então, tudo, né? Tudo. Quando José acordou, fez como o anjo do Senhor tinha mandado. Tem tudo, não. Fazer pode ser esse daqui, fazer com as próprias mãos.
fazer como o anjo mandou, José obedeceu. Tem esse fazer aqui também, que os dedões, ó, bate um no outro. Fazer, fazer ou fazer. Tinha mandado. Trouxe Maria para casa como sua esposa. Casa, sinal de casa. Maria, trazer. E esposa, mulher casada, né? Ele trouxe a Maria para casa. Porque você tem que desenhar um cenário primeiro, tá? Para os surdos, como eles são muito visuais, você primeiro desenha o cenário aqui no ar, para eles entenderem o que está acontecendo, né? Então, primeiro eu coloquei a casinha do José aqui, ó, nesse local. Casa. E aí, Maria, trazer, trazer. Esse aqui é o verbo levar, trazer, levar, trazer. Nesse caso, poderia até fazer um classificador. A Maria, junto os dois aqui, ó, José com a Maria, traz aqui. Para onde? Para casa. Os surdos, como eles são muito visuais, eles estão acostumados com essa questão de cenário imaginário, né? Apesar de eu ter feito a casa e depois eu fiz mais um monte de coisa, eles ainda se lembram que aqui eu tinha colocado uma casa, tá bom? Então isso é muito forte para os surdos, a questão do cenário, né? Eles prestam muita atenção. Coloquei a casinha aqui, e aí a Maria, né? Aí faz duas pessoas aqui juntinhas, trouxe para casa, casou, né? Esposa. Ou então vocês podem primeiro fazer o sinal de esposa, tá? Casa, Maria, esposa, e aí vocês depois trazem ela para cá. Trazer. Tá bom? Porém, aí vem o 25, o último desse capítulo, né? Porém, José não teve relações com ela até o seu filho nascer e ele deu-lhe o nome de Jesus. Esse porém é mas José, e aí vem relações sexuais, é essa configuração de mão aqui, ó, batendo aqui, relação sexual, não ter, não ter, a mão em L, aí deixa ela aqui, ó, dessa forma, e faz este movimento, não ter, não ter, até o filho dela nascer, dela nascer. E ele deu-lhe o nome de Jesus. José deu o nome para o filho Jesus. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro. Eu tive que fazer rápido para a aula não ficar muito longa, não ficar cansativa, mas se ficou alguma dúvida, vocês me perguntam. E quanto mais vocês forem estudando Libras, mais fácil vai ficar para vocês traduzirem, né? E também interpretarem um dia. Interpretar já é assim, tá? Interpretar. Então, se quiserem continuar estudando comigo, me procurem para fazer o curso ou básico, né? Ou básico 1, básico 2, para a gente ir avançando aí no conhecimento para ficar cada vez mais fácil, né? E aí, dúvidas vocês me mandam depois, tá bom? E agora vou gravar outro vídeo de Mateus 2, tá? Que fala outras coisas sobre o nascimento, a continuação. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.